A cada dia aumenta o número de casos no Brasil todo. E, infelizmente, né, com muitos óbitos. Temos que impedir que isso chegue ao bar de qualquer forma. É difícil, é lógico. É um problema que afeta a todo mundo, como eu disse inicialmente. Mas estamos tomando algumas medidas e, a partir de amanhã, estaremos estabelecendo um novo decreto sobre o funcionamento do comércio, sobre algumas atividades que vão poder funcionar dentro de normas, dentro de organização muito clara. E o que nós queremos claramente também dizer a vocês todos, principalmente aos comerciantes, que nós iremos atuar na fiscalização o tempo todo. E principalmente que a contrapartida que nós vamos exigir de cada um que puder abrir o seu estabelecimento é a responsabilidade. Responsabilidade em todos os sentidos, com eles próprios, com seus empregados, com seus clientes, enfim, com a sociedade como um todo. E também uma notícia que nós já estamos colocando aqui. A partir do estabelecimento do decreto, será obrigatório o uso de máscaras de proteção em UBA. Não só para quem trabalha no comércio, na indústria, para quem trabalha em outras atividades, mas para todas as pessoas. Todos, sem exceção, serão obrigados a usar máscara. Não é a melhor prevenção, eu tenho certeza. A melhor prevenção é ficar em casa. A gente continua dizendo, é importante que as pessoas que não precisem sair de casa, que fiquem em quarentena, em isolamento, não importa o nome que a gente dá a essa atitude, mas é uma atitude positiva que cada um de nós deveria cuidar. Quem não precisa sair de casa, vamos deixar claro também, aquelas pessoas que têm grupos de risco, mais de 60 anos, que têm alguma doença pré-adquirida, elas devem evitar ao máximo de sair da sua residência. Fiquem em casa, esse é o principal meio de se evitar a propagação da doença. Mas ao sair, nós iremos obrigar a utilizar máscara. Isso já é comum em outras cidades, não vai ser diferente em Ubá. Tem muita gente que fala, como é que eu vou conseguir a máscara? Hoje é muito fácil. A pessoa consegue fazer em casa, basta seguir as normas, estão na internet, do Ministério da Saúde. E também não é um produto tão caro que a pessoa não possa adquirir. Então nós estaremos exigindo, a partir desse novo decreto, que, como eu disse, será publicado amanhã, o uso obrigatório de máscara para quem quiser sair na rua. Mas reiteramos, quanto menos você puder sair de casa, melhor. Se nós pudermos evitar de ir ao comércio, mandar uma outra pessoa que não tenha problema, que tenha mais novo, que seja, que faça a compra para toda a família, para toda a região, não precisa de todo mundo estar andando na cidade. Me preocupa muito o que nós vimos essa semana passada agora em Ubá. Um movimento muito grande nas ruas, as pessoas não estão se dando conta do risco que elas estão sujeitas e do risco que estão colocando outras pessoas. As filas na caixa, até a gente entende, as pessoas precisam desse recurso, elas têm que ir no banco para retirar, sim, isso é sem dúvida nenhuma. Mas tem que ser com organização, tem que ser com distanciamento, esperar o horário de atendimento correto, tentar agendar, tudo isso é possível. Nós estaremos trabalhando para buscar um equilíbrio melhor nessas filas. Sabemos que é difícil. O próprio presidente da Caixa declarou que, infelizmente, pelo sistema de pagamento vigente, não é possível se evitar filas. Mas nós solicitamos, cheguem na hora sim, mas não fiquem em contato uns com os outros e, principalmente, a partir de amanhã, todos já devem estar de máscara. Vamos fazer um compromisso mútuo, prefeitura, sociedade, todos nós utilizarmos máscaras enquanto estivermos na rua. Isso é cidadania, isso é respeito a mim próprio e respeito ao próximo. Vamos utilizar esse recurso para nós tentarmos, diminuir o número de pessoas infectadas neste momento. Então,
eu gostaria de deixar aqui a todos vocês um abraço nesse final de domingo, para que nós possamos continuar nessa luta. Todos nós, serviços públicos, serviços particulares, cada cidadão, cada um cuidar de si próprio e de sua família, como eu disse. É importante que nós tenhamos a responsabilidade de sabermos que nós somos os responsáveis, sim, pela disseminação da doença, se nós não tivermos o cuidado que precisamos ter. Então, desejo a todos uma boa noite. Estaremos aqui à disposição para eventuais perguntas, não só sobre esse decreto que nós estaremos estabelecendo, mas sobre quaisquer outras atitudes em relação ao Covid-19, em relação à pandemia que já se instalou no Brasil, infelizmente. Uma boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer alguns esclarecimentos para a nossa população e dizer a todos que estamos aqui trabalhando incansavelmente, buscando, tentando todas as ações possíveis para protegermos a nossa população e também ajudarmos aqueles que necessitarem de todos os atendimentos durante esse período, que a gente sabe que ele existe como uma pandemia, existe em vários lugares e também nós não estamos alheios a essa situação. Hoje nós estamos com 8 casos confirmados no nosso município. Em investigação existem outros 13 e monitorados nós temos 48. Descartados já foram 159 pessoas e esse total de notificações nós temos 228. Então o que a gente pode dizer à população que nós estamos atentos a tudo isso, que nós estamos buscando, tão logo a gente tem algum caso que a gente suspeita, que está confirmado, todas as medidas elas são tomadas, todas as ações nós buscamos e vamos investigando, correndo, buscando todas elas, não só para a pessoa que está positivada ou que está com sintomas, mas também todas as pessoas de contato dessa pessoa na tentativa de evitarmos maiores números de contatos, né? Hoje nós já podemos dizer que estamos com a transmissão comunitária e isso é um fator que a qualquer momento várias outras pessoas podem positivar, mas nós estamos cientes, estamos trabalhando constantemente na busca desses sintomáticos e no controle dessa pandemia. Informo também que a gente vem trabalhando com as questões da Casa da Oração, buscando, da melhor maneira, termos lá um número razoável de leitos, em torno de 210 leitos, para atendimento à nossa população, para aqueles que possuem média possibilidade de ter problemas de doença, né, que não seriam casos mais leves, não seriam casos graves. Os graves eles iriam realmente para os hospitais que têm leitos clínicos, que têm as UTIs equipadas. Informamos também que hoje o Hospital Santa Isabel ele já está em fase quase de bastante evoluída a questão dos leitos clínicos, mais 40 leitos clínicos para o atendimento à nossa população. E isso vem dando uma certa tranquilidade na questão do atendimento. Mas informamos o seguinte: é necessário que a nossa população faça e tome as medidas de proteção. Medidas, uso da máscara, higiene pessoal, uso do álcool gel, quando não for possível a limpeza das mãos constantemente, e o distanciamento social. Isso é muito importante. Evite aglomerações, evitem pessoas muito próximas de um contato com o outro. A cada momento que passa, nós precisamos que a população entenda mais sobre esse distanciamento. É a única forma que nós temos de evitar as contaminações. Então, a gente está aqui à disposição para as respostas que forem necessárias.
Vamos começar com as perguntas que os colegas da imprensa enviam para nós de maneira online para que sejam respondidas por aqui. Primeira pergunta, Rádio Educador e Jornal Ubaense Online para a secretária Dulcineia. Após a confirmação dos casos 7 e 8 positivos para a Covid de pessoas residentes em Ubá, mas que trabalham no município de Rodeiro, a senhora conversou com a Secretaria Municipal de Saúde daquele município? Há informações se os possíveis colegas de trabalho foram afastados e realizados testes? O que nós estamos falando, o que nós estamos assim, podemos dizer é que nós estamos acompanhando todo esse processo. São residentes em Ubá, trabalham em Rodeiro, né? Depois eu posso passar para a Sandra expor melhor sobre essas questões técnicas. Mas eu quero dizer que constantemente nós estamos com a secretaria, com a prefeitura dos outros municípios, porque a importância de não só o município de Ubá tomar as providências, é também que os nossos municípios vizinhos tomem as providências necessárias em cada um deles. E esse momento agora, que nós, muitos, né, o que a gente observa, esse trânsito, ele existe, ele é normal, as questões de trabalho num lugar, mora em outro. Os positivados, neste caso, eles foram, como são residentes em Ubá, eles estão constando no nosso boletim. Mas a gente informa que nós estamos atentos, vou passar para a Sandra, que a Sandra tem maiores informações sobre esse processo. Boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui mais uma vez, a Vigilância Epidemiológica do município de Ubá, para trazer os esclarecimentos. Respondendo à pergunta da imprensa, quando os casos se positivaram, o primeiro momento que nós recebemos os resultados positivos, quando a pessoa está sintomática e procura a instituição e é feito um exame, a partir desse momento que ele é notificado, começa todo o trabalho da vigilância epidemiológica. E isso não é diferente com esses 2 casos que positivaram, sendo trabalhadores de outro município. A conduta é a mesma. Busca-se os contatos, né, as pessoas, os contatos próximos. E quando a pessoa relata que ela vem de um outro lugar, ou que ela estava em um outro lugar, neste caso, ela estava no ambiente de trabalho, nós imediatamente entramos em contato com a Secretaria Municipal da cidade vizinha, né, de Rodeiro. Também entramos em contato com a vigilância epidemiológica daquele município para que as buscas ativas começassem imediatamente. Os familiares são todos contactados. Agora, esse acompanhamento das outras pessoas é somente monitoramento, e se elas estiverem sintomáticas, aí elas podem ser testadas sim. Existe todo um protocolo e uma conduta para cada caso, tá? Então, nós estamos seguindo todos os protocolos, né, com os familiares e com os contatos mais próximos. Pergunta da revista Se Liga para o prefeito. Qual o posicionamento da Prefeitura de Ubá sobre a abertura do comércio nessa semana, ante ao Dia das Mães? Bem, é uma resposta que nós estamos ainda elaborando o decreto, deve ficar pronto agora à noite. Amanhã ele será publicado nas primeiras horas da manhã, a gente espera que até 9 horas, 10 horas, ele esteja disponível no site da Prefeitura e também será encaminhado a todos os informativos, a toda a mídia que possa replicá-lo para que a população entenda. Primeiro, nós queremos dizer que não é uma abertura total. Nós não podemos, nesse momento, utilizar nenhum mecanismo de liberação total do comércio e das atividades do município. Primeiro, nós vamos respeitar aquilo que vem do governo do Estado, que vem da Secretaria de Saúde do Estado, do Ministério da Saúde, do ponto de vista do que pode e que não pode ser feito. O Estado liberou semana passada, mais ao final da semana, uma série de protocolos
que as prefeituras devem seguir, mas colocou a critério de cada prefeitura o que fazer e como fazer. O que nós estamos tentando é elaborar um projeto, sim, de liberação gradual, para que as pessoas comecem a ter atividades, né, no seu comércio, na sua empresa, mas lembrando que será com restrições. Não é o mesmo tipo hoje, que é só por delivery, mas nós faremos restrições, tanto de acesso ao público, quanto, né, do espaço entre as pessoas, da quantidade de pessoas dentro do estabelecimento. Mas, enfim, nós queremos, sim, dar uma oportunidade, principalmente, né? É uma semana que a gente sabe que é uma semana normalmente de um comércio mais concorrido, mas nós pedimos a todos, não só aos comerciantes, mas também aos consumidores, muito equilíbrio, muita responsabilidade. E tudo isso será feito a partir de quarta-feira. Segunda e terça, continuamos no mesmo processo. Então, a partir de amanhã, vocês todos serão informados de como funcionará o decreto. E, principalmente, né, uma das exigências que nós vamos fazer é que nenhum comércio, nenhuma atividade comercial, industrial, que quer que seja, poderá admitir pessoas sem o uso de máscara no interior do estabelecimento. É uma forma que nós temos de mostrar a toda a população que é necessário, sim, utilizar a máscara. O uso da máscara estará, a partir da publicação do decreto, obrigatório em todo o município de Ubá. Então, nós teremos, a partir de amanhã, uma liberação que eu chamo de gradual, com horários pré-estabelecidos, e também o decreto deixará claro quais atividades permanecem proibidas de funcionar, principalmente aquelas que estão no setor de maior risco, que é colocado pelo Estado de Minas Gerais. Pergunta da Rádio Educadora e site Ubá News. Além da casa de oração, em algum outro local serão preparados outros leitos? Sim, nós temos vários, estamos preparando vários leitos em vários hospitais. A possibilidade de ampliação, ela é muito grande. Informamos que o Hospital Santa Isabel ele está construindo, com a ajuda da Prefeitura, vários leitos, de 30 a 40 leitos, para atender, que são leitos clínicos, para atender exclusivamente o Covid. Mas a possibilidade que nós temos hoje de ampliação de leitos para atendimento ao Covid, ela é 3 vezes maior do que ela existe hoje. Então, deixamos claro isso aí para a nossa população. Nós já falamos isso aqui em uma entrevista anterior. Nós temos em torno de 400 e com a possibilidade de 600 leitos para a nossa população, leitos clínicos. O Hospital Santa Isabel ele teve uma ampliação de mais 10 UTIs, né, são exclusivas Covid, mais 2 pediátricos, um total de 12. Estamos também com o Hospital São João Batista, com os 10, de Visconde Rio Branco, com os 10 leitos de UTI dele também, disponibilizados para a Covid, além da Casa de Saúde São Januário e do Hospital São Vicente. Então, a possibilidade nossa hoje de ampliação de leitos clínicos, ela é razoável. Além dos 210 leitos que nós vamos disponibilizar para pacientes na Casa da Oração. Isso nós já estamos em andamento, já estamos quase finalizando o processo, fizemos acessibilidade, estamos pintando, comprando materiais, comprando equipamentos, insumos para a utilização. Pergunta, então, Jornal Gazeta e Web TV Minas. Prefeito, em relação às escolas e creches, já há alguma previsão de retorno de atividades? E aproveitando, acho que a gente pode falar em relação ao material que está sendo preparado e o cuidado que está sendo tido com esses alunos. Bem, nesse momento não há a mínima possibilidade de abertura das escolas e das creches, não só do município, mas também as do Estado e particulares. Continua dentro do processo que o governo do Estado determinou o fechamento dessas escolas. A previsão do governo é que só a partir de julho teremos informações positivas sobre isso.
Então, neste momento, não há nem o que discutir. Mas, por outro lado, nós da rede municipal estamos entregando já a partir dessa semana materiais, tanto para os alunos de menor idade quanto os de maior idade, um material para que eles façam tarefas, né, para que façam atividades educacionais em casa. Material bem elaborado, de acordo com a idade, de acordo com a série de cada aluno, e será entregue na residência das pessoas, será divulgado onde será buscado, cada diretora fará essa divulgação, e também, né, continuaremos com o nosso processo de entrega de alimentos para aquelas crianças que tinham a merenda na escola e hoje não estão tendo. Principalmente aquelas de baixa renda, que cadastradas, né, no nosso sistema social, estarão recebendo cesta básica e já receberam muitos. Nós já entregamos milhares de cestas básicas e vamos continuar esse processo até que nós possamos elaborar um novo calendário e reiniciar as aulas. Mas, nesse momento, o decreto prevê claramente que não teremos aula, como o Estado está determinando também. Não há possibilidade nenhuma de começar nesse momento, até que se aclare essa situação que a gente está vivendo, a pandemia. Prefeito, pergunta feita por vários órgãos de imprensa em relação à fiscalização. Denúncias de igrejas que desrespeitam as orientações, assim como bares e outros estabelecimentos. Qual é a postura e a orientação da fiscalização municipal neste momento para estes casos? Bom, o momento é difícil para todo mundo. Nós sabemos que muitas igrejas têm nos procurado no sentido de estabelecer cultos, né, de você ter a atividade normal das igrejas. Não é permitido, está dentro do decreto estadual e da regulamentação que foi liberada, os cultos religiosos continuam proibidos. Por quê? É um local de grande aglomeração de pessoas que fica muito difícil. Pode quem quiser falar que consegue fazer o controle. Não consegue, é muito difícil. As pessoas se aglomeram, as pessoas interagem e isso aí é complicado. É uma situação difícil, sim. A fiscalização, nós temos muito cuidado de querer fechar empreendimento. Mas sempre que necessário, a prefeitura estará fechando. Principalmente bares, né, que insistem em desrespeitar regras básicas que estão claramente definidas. E as igrejas também não será diferente. Todas serão fiscalizadas. É lógico que é impossível fiscalizar todas ao mesmo tempo. Mas qualquer denúncia que chegue à fiscalização, a fiscalização é acionada, entra em contato com essas entidades e, se for necessário, gente, vamos colocar claro, é uma obrigação da prefeitura. Se houver descumprimento, seja o que for, seja qual atividade for, se houver necessidade, ela será fechada, ou parcialmente ou até totalmente. Nós não teremos nenhum problema em fazer isso, porque é função nossa. Essa questão de polícia administrativa é atribuição da prefeitura e nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Nem sempre é possível atender a todas as denúncias ao mesmo tempo. A gente busca, sim, aquelas de maior impacto, principalmente, que sejam atendidas de imediato. E as outras? Essas entidades serão certamente notificadas para tomarmos as medidas necessárias. Pergunta da revista Raica para a área da saúde. Todos os hospitais de Ubá são de referência e estão prontos para receber pacientes de coronavírus? E no caso das unidades de saúde, caso necessite, estão prontas para fazer os primeiros procedimentos de urgência, caso sejam procurados por algum morador? Primeiro, todos os nossos hospitais poderão estar recebendo pessoas com Covid, né? Mas o que a gente tem hoje são os hospitais de referência. O nosso primeiro hospital de referência para a nossa microrregião é a Casa de Saúde São João Batista, que é de Visconde do Rio Branco. Ela tem 10 leitos de UTI
e tem um hospital com vários leitos clínicos à disposição para a população. Segundo, seria o Hospital Santa Isabel, que tem hoje credenciados 10 leitos de UTI, mais 2 pediátricos, além de vários leitos clínicos que estão sendo ou construídos ou vão ser implantados. Terceiro, nós teremos a Casa de Saúde São Januário, que também tem essa disponibilidade para estar atendendo com a UTI e com leitos clínicos. E o Hospital São Vicente de Paulo também, com os leitos de UTI, com os leitos clínicos. Primeiramente, a gente tem todos esses processos que nós temos que seguir e acompanhar de acordo com as orientações que a gente segue da Regional de Saúde e também da Secretaria de Estado da Saúde. Com relação às nossas unidades básicas, nós estamos trabalhando, equipando as nossas unidades para fazer o atendimento básico. As unidades de saúde, elas são a porta de entrada no nosso sistema de saúde. Ou seja, qualquer pessoa que tiver com uma síndrome respiratória deve ir até as nossas unidades de saúde e lá elas serão monitoradas, classificadas. Ou seja, essa pessoa ela vai ser feita uma consulta, uma anamnese, em que ela vai ou ser disponibilizada para casa e ficar em isolamento domiciliar, ou essa pessoa poderá estar indo para a rede hospitalar. Se ela for para a rede hospitalar, ela será encaminhada para os nossos pronto atendimentos. Pronto atendimento Hospital Santa Isabel, pronto atendimento Hospital São Vicente. O hospital também, que possui já exames, que possui condições de fazer novas avaliações nesses nossos pacientes, eles também conseguem fazer uma nova classificação. Ou seja, não, esse paciente ele pode ir para casa, ele pode tomar os seus cuidados, ficar em casa, ele tem condição de se cuidar em casa, ele vai para casa. Aquele que não tiver, ou vai para o leito clínico, ou vai para as UTIs. Então, assim está montada a nossa rede de atendimento à Covid. Muitas perguntas, tanto de pessoas que estão acompanhando a coletiva, quanto também da imprensa, em relação, prefeito, à fiscalização desse uso de máscaras a partir do novo decreto. Pessoas que estiverem nas ruas e não usando essas máscaras, qual será a orientação? Eu acho que essa é a parte mais difícil do processo, sabe? As pessoas não entenderem que é importante para eles. Nós não queremos punir ninguém, eu falo sempre isso. Não é intenção de prefeitura punir, nem receber multa, mas temos sim, dentro do nosso sistema de fiscalização, toda uma rede de penalidades passíveis de serem implantadas. Repito, não queremos fazer. Mas essas pessoas, elas serão orientadas no primeiro momento. Eu estou também, dentro do decreto, muito preocupado com isso, estabelecendo que nenhuma empresa poderá ter em seu interior. Hoje já é obrigado pelo Estado, cada servidor dessa empresa, proprietário, quem trabalha nela, já é obrigatório o uso de máscara. Nós também estaremos instituindo que qualquer cliente que adentrar a loja, ou entrar num ônibus, ou entrar num táxi, ele só vai poder entrar se estiver de máscara. Então, eu acho que essa é a melhor forma que nós temos de controle. Além disso, estamos criando uma rede de funcionários da prefeitura que irão monitorar, que irão trabalhar nos locais de maior fluxo de pessoas para estarem orientando. Alguém falar que máscara é difícil, que é muito complicado, hoje não é. Esse tipo de máscara doméstica, que seja feito pela própria pessoa ou adquirida, né, a valores muito baixos de terceiro, ela pode ser reutilizada, pode ser lavada, desinfetada. Existem técnicas simples para isso. Estão disponíveis na internet, podem ser acessadas em qualquer unidade de saúde, mas nós iremos obrigar, sim, a todos a utilizarem máscara. Não é
Não é quem quiser, não. Será obrigatório. Quem estiver insistindo, né, em não utilizar, for 1, 2, 3 vezes advertido e não quiser, nós tomaremos as providências necessárias. Por quê? Eu não quero proteger só a mim, não quero proteger a pessoa que está próxima. Nós vamos proteger todo mundo. Não adianta um estar de máscara e todos os outros sem. Não resolve nada. Né? Nós precisamos dessa consciência coletiva. Não é novidade. O bar está entrando agora, mas em inúmeros municípios, e falo, Belo Horizonte, a capital do estado, é obrigatório. E está funcionando. Raramente se vê uma pessoa sem máscara em Belo Horizonte. E quando vê, a Guarda Municipal, a fiscalização, adverte, explica, orienta. Agora, a reincidência, por favor, não será tolerada mesmo. Nós estaremos criando ambiente, inclusive amanhã ou depois, de poder trabalhar com essas pessoas para que elas possam adquirir a menores preços, ou que a gente possa conseguir isso através dos serviços voluntários que tem produzido máscara, entregue para a prefeitura tem distribuído, mas principalmente, né, filas de banco, filas de qualquer atividade. Se a pessoa estiver sem máscara, ela vai ser convidada a sair e voltar para casa. Se insistir, nós tomaremos as providências necessárias. Secretária Prefeito, sobre a abertura de academias e estúdios de ginástica, há alguma data prevista para o retorno de funcionamento desse setor? Se vocês olharem bem, o plano do governo lançou essa semana, plano sugestão, né? Ele não é exigência ainda do governo do estado, mas ele deixa claro que academias está naquela faixa de alto risco. Então, nesse momento, não é recomendável a abertura de academias. Não é, e nós não iremos liberar ainda. Teremos que aguardar mais um pouco. Também sabemos da grande dificuldade que essas pessoas, as empresas que lidam com isso, clubes sociais, que oferecem esse trabalho, né, de recuperação física, às vezes, da pessoa se condicionar, mas não é nesse momento. Eu sei que algumas cidades estão liberando sobre muitas restrições, mas nós estamos seguindo o protocolo do governo do estado e ainda não liberaremos. Aguardaremos uma oportunidade onde seja mais propício que haja essa abertura também para a academia e outras atividades que hoje estão proibidas. Nós citamos agora mesmo cultos religiosos. Continuam naquela situação de aglomeração de pessoas de alto risco que não serão liberados agora. Se a secretária quiser colocar mais alguma coisa do ponto de vista técnico, a gente também agradece. O que a gente observa nas academias e nos locais em que tem é a possibilidade de não ter um controle efetivo, porque se usa equipamentos. Como que você faz a higienização de todo esse processo para cada um que vai nesse local? Então, o momento ele é um momento que nós precisamos realmente avaliar, evitar esses contatos, essa aproximação, essa proximidade, locais de tato constante, pessoas a pessoas no mesmo local. Então, isso dificulta a gente, nesse momento, a liberação das academias para a população. Prefeito, pergunta da revista Raica. Com a diminuição dos repasses financeiros nesse período de isolamento social, a Prefeitura terá recursos financeiros suficientes para realizar as obras de recuperação da cidade para arcar com a folha de pagamento do servidor? A Prefeitura tomará alguma medida para gerar economia desse período de crise? Bom, são duas coisas distintas, né? Primeiro, é que vai haver, sim, uma perda, né, para os municípios, principalmente daqueles impostos que ICMS, ISS, mas ontem foi aprovado pelo Senado e provavelmente segunda-feira deve ser aprovado sem grandes modificações pela Câmara, um processo, né, de ajuda aos estados e municípios nesse momento. Isso quer dizer o seguinte, é que o que nós recebemos ano passado de ICMS e de ISSQN
e este ano estivermos com valores bem mais baixos, que é previsto, o governo federal, por essa lei, estará autorizado a repor esses valores. Isso resolve o problema do município? Com certeza não resolve. Por quê? Nós temos outras despesas que às vezes não acompanham esse processo. Nós teremos valores equivalentes ao ano passado, mas tivemos reajuste de preço em várias atividades, inclusive aumento salarial. O que eu posso garantir nesse momento é que a prioridade zero da Prefeitura é o pagamento de salário de seus servidores. Nunca atrasamos um dia e vamos continuar não atrasando. Isso é importante dizer para que as pessoas fiquem tranquilas, para que elas possam desempenhar o seu papel devidamente, principalmente nessa época de dificuldade. Quanto à recuperação da cidade, já é uma outra questão. Nós já estamos com um processo bem adiantado, já recebemos parte do recurso, iniciaremos semana que vem, agora já que a chuva deu uma estabilizada, as obras de recuperação, e temos valores para começar esse trabalho com muita eficiência. Não será suficiente para tudo no momento, mas aquilo que é necessário nós estaremos fazendo. Então, não vejo como grande problema essa questão da recuperação da cidade. É difícil, não é fácil conseguir todo o recurso, mas o trabalho foi muito bem feito. Agora, se vai haver ou não necessidade de contingenciamento, vamos ver pelo procedimento do governo federal e também como estarão as finanças a nível de município. Vocês sabem que nós já adiamos a cobrança do IPTU para setembro, não será mais em julho, e vários impostos que a gente recebe também não terão juros nem correção monetária pelos próximos 60 dias. Isso quer dizer o seguinte, teremos atraso no pagamento e teremos menores recursos, porque já são recursos que serão inflacionados amanhã ou depois. Mas, enfim, não vejo, neste momento, nenhum grande problema para a Prefeitura. O problema nós tivemos no passado, com a retenção de recursos do governo do Estado. Começou a devolver esse recurso, já pagou o 4º mês. Temos esperança de que com esse procedimento também do governo federal, o Estado possa arcar com seus compromissos com o município, mas sim, dificuldade vai haver para todo mundo e não será diferente na Prefeitura. Teremos que trabalhar com muita responsabilidade, principalmente um trabalho na área financeira exemplar, sem nenhum tipo de procedimento que possa dificultar as nossas finanças ao longo do ano. Pergunta da Rádio Educador e Jornal Ubaense Online. É uma realidade ou ainda é apenas uma conversa? Existe a possibilidade de leitos de UTI, leitos clínicos de UBA, receberem pacientes de Juiz de Fora ou outras cidades, por exemplo? Olha, nesse momento eu não tenho nenhuma informação com relação a essa situação, não. O que a gente imagina ou espera é que cada município ou cada região tenha capacidade de resolver e a sua capacidade instalada lá da sua região. A gente espera que isso não aconteça para nós termos a possibilidade de trabalharmos com a nossa região com uma certa tranquilidade. Pergunta da revista Raica. A secretária já falou, mas acho que talvez seja interessante repetir, então, diante dessa pergunta. Já existe transmissão comunitária na nossa cidade, de ubaenses para ubaenses? E diante do avanço dessa doença na cidade, qual o posicionamento da Secretaria de Saúde? Como nós já falamos aqui, a Dulcinea já relatou, nós já estamos em transmissão comunitária, né? Se a gente for analisar o que é a transmissão comunitária, é essa transmissão que não se sabe, né? A pessoa não saiu da cidade e apresentou sintomas e positivou. Eu queria assim, que as pessoas entendessem e isso ficasse bem claro, gente. É o momento da gente preocupar com aquelas primeiras medidas que o Dr. Edson falou, do distanciamento, do uso consciente da máscara e do isolamento social. Por quê? A Dulcinea está expondo para vocês aqui a questão dos leitos, vocês estão muito preocupados com isso. Mas se todos adoecerem ao mesmo tempo, vai estrangular o nosso sistema. Eu vou dar só um exemplo.
na UTI Covid do Hospital Santa Isabel, nós tínhamos 5 pacientes, 2 saiu o resultado negativo, elas já retiraram da UTI e eles tiveram o quadro melhorado que não precisava da UTI. Se eles não tivessem com resultado negativo e não tivessem sido com os seus quadros melhorados, hoje a gente estaria com a UTI Covid do Santa Isabel com a sua capacidade de 50% ocupada. E é isso que nós não queremos. As medidas que a Secretaria de Saúde tem tomado são essas. É a orientação, o monitoramento dos casos sintomáticos, orientando, ligando para essas pessoas, perguntando como que está, se melhorou, se ainda tem sintomas. Isso é uma medida efetiva, gente, e eficaz. E orientando, se você está com sintomas e não tem critério para coleta, você é monitorado e orientado a ficar dentro de casa, separar dentro de casa, né? Ficar dentro de um quarto quando possível, separar talheres, objetos de usos pessoais, toalha de rosto. E isso a gente está cortando, né, essa cadeia de transmissão. Então, eu acho que nós temos transmissão comunitária, sim, mas nós temos que preocupar como que isso vai acontecer no nosso meio. Então, é seguir as orientações que estão sendo faladas aqui hoje. A gente está aqui hoje para orientar mais uma vez a população do que é prevenção. Então, não adianta, mas fulano tem que falar o nome de quem está contaminado. Não sabemos, a transmissão é comunitária. Então, vamos usar máscara, vamos fazer a nossa higiene adequada, porque senão vai aglomerar, vai estrangular o serviço também. Pergunta da Rádio Multissom Ubaense em relação aos testes rápidos. Como está a questão dos testes rápidos? O Ministério da Saúde já encaminhou algum ao município? A Prefeitura pretende fazer a compra de alguma quantidade? E sobre a liberação de farmácias, drogarias poderem fazer o teste rápido para a Covid. A Prefeitura pretende regulamentar esse assunto? Vou responder primeiro sobre o recebimento dos testes rápidos. O município de Ubá recebeu, a gente está recebendo parcialmente, né, os lotes de teste rápido, mas só para que todos possam entender como funciona o teste rápido. O teste rápido, o importante para quem está com sintomas de Covid é realizar o teste, a coleta do PCR, como nós já explicamos da outra vez aqui, do suave, né, nasal, oronasal, que vai detectar a presença do vírus. O teste rápido, esse teste que nós recebemos, ele só vai já identificar após o 8º dia de sintomas, que o seu organismo já produziu anticorpos. Mas isso também, nós tivemos estudando e avaliando alguns casos, de casos positivos da cidade, que essa linha do tempo, ela não é assim tão precisa. Então, gente, teve sintomas, enquadrou no critério, vai se colher o PCR. O teste rápido, ele é uma segunda opção, porque mesmo ele negativo, ele não descarta a possibilidade da pessoa ter tido o contato com o vírus. Então, é uma coisa que não é assim massa para fazer, depende muito, tem alguns critérios. A gente está muito preocupado com isso, está avaliando cada caso para se fazer esse teste rápido. Ele é importante, né, no momento para os profissionais de saúde, até para a gente ver se vai afastar o profissional, se não vai. É um direcionamento. Ainda em relação à saúde, pergunta da Rádio Multissom Ubaense. Os pacientes que estão internados em UTI hoje, suspeitos de Covid-19, todos estão entubados? Nós temos 2 casos mais graves, que estão precisando de uma UTI com mais cuidados. Mas os outros estão em leitos clínicos, mais, de uma certa forma, mais sob controle, né? Só voltando agora à questão anterior, com relação à questão dos testes, a venda desses testes ou a realização desses testes em drogarias e farmácias, nós estamos aguardando a regulamentação da Anvisa. Assim que a Anvisa regulamentar todo esse processo, a gente analisa a possibilidade da implantação dele aqui nas nossas drogarias, junto com a vigilância sanitária. A possibilidade, a capacidade de cada uma, como
como que cada um estaria realizando esse teste para a gente tomar as devidas providências. Uma pergunta da Web TV Minas, ela já foi parcialmente respondida, eu vou pedir que vocês tentem, na medida do possível, atendê-lo. Quantos leitos estão disponíveis na rede de saúde de Ubá e quantos estão sendo utilizados nesse momento? Ele não disse, mas imagino que se refira a leitos exclusivos para a Covid. Quantos leitos de UTI? Não, de maneira geral. De maneira geral. É difícil falar sobre isso hoje, porque, na realidade, vamos usar a nossa rede assistencial. Então, o que nós temos hoje de rede assistencial, nós temos a possibilidade de triplicar. Isso é um fato. Inclusive da compra de leitos que são hoje particulares, né? Tem alas em cada hospital, que elas são particulares, nós temos a possibilidade até de comprar leitos com essa finalidade, para a utilização de Covid. O que nós estamos fazendo e percebendo é ampliando essa capacidade, mais ainda, com os 210 leitos que nós vamos ter na Casa da Oração, para atender a nossa população, como eu já falei. E temos também o Hospital Santa Isabel, em que a Prefeitura de Ubá vem ajudando, está incentivando, já está em fase bem avançada, da construção de mais 30 ou 40 leitos exclusivos para a Covid. Mas a gente sabe que, a qualquer momento, todos os leitos podem estar ocupados, vai depender da necessidade. O que a gente pede, mais uma vez, à nossa população, como o doutor Edson já falou, como a Sandra já disse, são os cuidados básicos que a população tem que ter para não agravar o quadro, para não adoecer, para não se contaminar. E isso é o uso da máscara, a questão da higiene pessoal, a questão do distanciamento social. Isso é muito importante, porque a gente sabe que a transmissão se faz muito através de gotículas, através do aperto das mãos, da tosse de uma pessoa muito próxima da outra, de gotejamento de ar, né, da pessoa estar conversando se ela estiver contaminada, contaminar outras pessoas. Então, o que a gente pede é exatamente isso, distanciamento social, limpeza das mãos constantemente e o uso da máscara, que vem colaborando muito para evitar essa transmissão. Uma pergunta que recebemos de vários veículos de imprensa e também das pessoas que estão comentando em relação ao funcionamento das barreiras sanitárias. Citam como exemplo o funcionamento de barreiras em outros municípios e pedem se as barreiras de Ubá poderiam, por exemplo, medir temperatura das pessoas e higienizar também os pneus dos carros, entre outras medidas. Algumas dessas, inclusive, já são feitas, né, prefeito? Sobre o funcionamento das barreiras, ele pode ser intensificado? De que maneira? É a intenção nossa, sim, intensificar. À medida que aumenta o número de casos, e inclusive esse caso que aconteceu agora, da pessoa que trabalha fora de Ubá e vai e volta todos os dias ao município, é realmente complicado. Sabemos que tem cidades que estão bloqueando a entrada e a saída de pessoas. É um pouco diferente, né, do que nós estamos fazendo aqui. A nossa barreira visa principalmente, né, orientar as pessoas. E a nossa intenção, cada vez mais, é de dar ao cidadão comum orientações, ao cidadão comum, aquele que chega ao bar, informar para ele sobre o que ele deve fazer e, principalmente, essa questão de medir a temperatura. Já adquirimos termômetros digitais para poder fazer isso aí. E a partir dessa semana estaremos intensificando, sim. Inclusive, a questão, já autorizei a contratação de mais pessoal para fazer a higienização. Porque, na realidade, a prefeitura ela tem atividades diversas. Nós continuamos com o problema de dengue em Ubá. O Covid, ele deixou em segundo plano a dengue, mas nós não podemos deixar de olhar que é uma situação extremamente séria também. Então, nossas equipes, além de trabalhar com Covid, têm que trabalhar também na prevenção, né, e no controle da dengue. Então, com isso, a gente está autorizando, inclusive, a contratação de mais pessoas para ajudar nas barreiras sanitárias, principalmente na desinfecção de pneus. A questão das temperaturas
estaremos sim fazendo, monitorando e principalmente orientando. Ela não tem sentido de barrar as pessoas, o direito de ir e vir. Não é isso, é orientar mesmo. E se tivermos ciência, né, de que alguma pessoa está com a temperatura corporal mais alta do que o normal, ou algum tipo de comportamento que induza a que ela está com a doença, ela será encaminhada imediatamente a uma unidade de saúde ou a um hospital para os devidos cuidados. Mas sim, é uma intenção nossa de aumentar a eficiência dessas barreiras sanitárias, que são em 3 pontos só da cidade, mas naqueles pontos em que 80% a 90% dos veículos que chegam ao bar passam. Prefeito, vou juntar 2 perguntas da imprensa aqui em relação aos temas que foram abordados no último decreto. O isolamento das academias ao ar livre. A pergunta seria, sobre as academias ao ar livre feitas pela Prefeitura, vemos muitas pessoas aglomeradas malhando. Não deveriam isolar as mesmas, assim como fizeram com as praças da cidade? E uma outra pergunta aqui, questionando se há intenção de isolar outras praças, assim como foi feito com a Praça da Independência. Sobre a academia, discutimos isso agora cedo. Talvez seja mais conveniente, nesse momento, retirar os equipamentos, né? Porque, infelizmente eu digo isso, muitas pessoas não obedecem, porque se você coloca ali uma placa ou uma proteção para impedir que as pessoas entrem, porque tem algum motivo para isso. Não é simplesmente a pessoa chegar, afastar aquilo ou jogar para o chão, entrar e utilizar um determinado produto. No caso das academias, ou nós vamos isolá-la com cercas, né, para ninguém poder utilizar, não adianta pôr fita, eles arrebentam a fita e entram. Ou mais lógico, talvez seja retirar os equipamentos e só voltá-los quando tivermos segurança no uso por parte da população. Essa é uma ideia. Quanto à praça, sim, estamos estudando, nesse momento, não o fechamento, mas vamos começar a orientar as pessoas para não ficarem em praça. Eu sei que muitas cidades retiraram até os bancos dos jardins, para evitar que as pessoas ficassem lá. Não queremos chegar nesse absurdo, mas eu acho que cada um tem que perceber que hoje, banco de jardim não é um local adequado para pessoas, principalmente idosos. A gente vê muitos idosos sentados em bancos de jardim, sem nenhuma proteção. Então, não podemos pensar nisso. Agora, se vai fechar ou não, vai depender do comportamento da própria população. À medida que nós tivermos, é igual o decreto. Se nós sentirmos que não está sendo respeitado, e isso aí, alguém pode chamar que é o ditador que está fazendo, como já falaram, mas não é. Essa é uma exigência da saúde. Se tiver que fazer, não importa se ela é impopular, se ela é dura, se tivermos que fazer alguma atitude que preserve a vida das pessoas, mais seriamente, a atitude será tomada sem dúvida nenhuma. Pergunta do Sistema Multissom de Rádio. O hospital de campanha terá atendimento para SUS e particular ou somente pessoas vindas pelo SUS? Nós não vamos chamar de hospital de campanha, mas vamos chamar de um local de triagem e acolhimento da nossa população. Não, ele é totalmente financiado pela Prefeitura. A Prefeitura está fazendo tudo que é possível ser feito nesse local com recurso próprio. Estamos trabalhando intensamente, comprando equipamentos, comprando até mesmo utensílios, tudo que for necessário nós vamos fazer para dar esse acolhimento para a nossa população, mas ele é exclusivamente financiado pela Prefeitura de Ubá. Prefeito, em relação ao funcionamento das igrejas, será permitido nesse momento? Você pode falar mais uma vez, por gentileza? Vamos repetir. Olhem bem o programa do governo estadual para a liberação gradual de empresas no Estado. Lá deixa bem claro, muito claro, que igreja é um local de concentração de pessoas e representa alto risco de contaminação. Não estão sugerindo em nenhum momento a liberação de cultos em igrejas. Isso aí está bem claro
E, infelizmente, eu falo isso infelizmente, que a gente conhece grande parte dessas pessoas que lidam com a sociedade. Sabemos que a pessoa quer aquele conforto da igreja, o conforto do padre, do pastor, daquela pessoa que leva a ele mensagem de esperança. Muitas vezes é uma mensagem de otimismo. Ele precisa disso, cada um de nós precisa. Mas não é recomendável, nesse momento, nenhuma liberação de igreja. Eu deixo isso claro, falo isso com peso no coração, mas nós não poderemos liberar ainda. Tão logo tenhamos segurança de que essa curva, que infelizmente tende a se elevar a partir de agora. Nós estamos na parte rasa da curva. Há uma tendência dela subir em algum momento para depois estabilizar, e aí sim, quando parte da população já estiver contaminada, ela voltar, regredir, diminuir, a partir do momento em que tivermos consciência plena de que não há grandes riscos envolvidos. Aliás, não haja nenhum risco envolvido, todas as atividades voltarão à normalidade. Nesse momento, não é possível. Prefeito, pergunta sobre a educação, sobre o material pedagógico em que a família vai ajudar, que será entregue aos alunos. Os professores vão auxiliar as famílias através de algum meio online, algum meio de comunicação entre os professores e as famílias? Com toda certeza, aquelas famílias, né, que tiverem acesso à internet estarão recebendo informações de como que os alunos, os pais, né, os responsáveis por aqueles alunos poderão acessar materiais. Além disso, estaremos entregando também material físico, não só pela internet. É um trabalho que está sendo muito bem elaborado pela equipe da educação, fizeram com muito esmero, né, até demorou um pouquinho porque quiseram fazer um material realmente de primeira linha. E cada aluno que receber isso vai perceber a importância dele. Então, o que nós pedimos é que as famílias, né, interajam com as escolas, entrem em contato com as diretoras para adquirir não só esse material, né, que será entregue gratuitamente a cada aluno, mas também os meios que elas poderão acessar via internet. Hoje, cada um que tem um smartphone, que tem um computador em casa, facilmente pode acessar esse tipo de informação. Então, é só entrar em contato com as diretoras da escola, com a Secretaria de Educação, e o próprio site da Prefeitura vai passar a informar isso permanentemente, como que as pessoas deverão ter acesso a esse material. Tem duas perguntas aqui para a saúde, do jornal A Voz e também da revista Raica, que eu vou juntar. As duas têm muita relação com tratamento hospitalar. Primeiro, os pacientes em estado grave, como têm sido tratados? Os profissionais de saúde foram capacitados para essa fase da doença? E a outra pergunta, quais os medicamentos estão sendo utilizados para quem confirma o Covid e está em situação grave? O que nós observamos, a primeira pergunta é se nossos profissionais foram capacitados. Semana passada, nós realizamos uma capacitação com todos os profissionais, médicos, enfermeiros, de toda a rede SUS do nosso município, com os profissionais que hoje atendem na linha de frente diante os hospitais. Essa parceria foi uma parceria junto com a FAGOC e que foi de muito esclarecedor e colaborou muito com toda a nossa equipe de trabalho. Estamos planejando novas capacitações, como ventilação mecânica, que vão acontecer durante essa próxima semana agora. Com relação à medicação, a medicação, hoje elas são, assim, tem várias correntes, várias formas que as pessoas estão tendo de indicações, de tratamentos. O que a gente pode garantir para a nossa população é que nós estamos tendo tratamento de acordo com as orientações médicas que estão sendo repassadas, e todo o nosso processo ele está sendo realizado dentro das condições que são orientadas com grandes especialistas em todo o nosso país. Uma pergunta aqui do portal Saúde
em pauta, vou tentar transformá-lo em pergunta. Eu acho que ele quer dizer se a prefeitura avaliou os riscos da abertura do comércio nesse momento em que ele considera como perigoso. Risco nós vamos ter constantemente durante o período de pandemia. Risco das pessoas não obedecerem o mínimo, né, de isolamento, o mínimo de distanciamento, o controle de higienização das mãos, o uso, né, de produtos como álcool gel, água sanitária ou qualquer outro que possa diminuir o contágio do vírus, sempre tem. Uma das recomendações é exatamente o percentual de UTI utilizado pelo Covid ou por doenças outras que não sejam o Covid. Há recomendação de que, a partir de um determinado nível, não se deva atribuir vamos dizer, melhores condições de trabalho para o comércio e a indústria. A partir do momento em que o número de leitos estiver com a capacidade acima de 70%, 80%, realmente é momento de se restringir. Isso não acontece hoje em Ubá, e a ideia nossa não é uma abertura total. Nós estaremos estabelecendo não só horários pré-definidos, mas também, né, todos os requisitos que precisa ter no interior da loja. Número de pessoas que pode ter, quantos metros quadrados pode ter para cada pessoa dentro do estabelecimento, número máximo de pessoas que pode adentrar cada um dos estabelecimentos, o controle do uso, né, de máscaras, não só para quem atende, mas também para o cliente, e toda a questão de higienização das mãos. Isso é importante dizer. Nenhum estabelecimento poderá trabalhar sem essas condições mínimas. Então, sim, risco nós teremos sempre. Agora, essa situação que se perdura já há algum tempo e tem uma tendência de se perdurar ainda por algum tempo, pelo que a gente tem visto, acompanhando na Europa, na Ásia primeiro, na Europa, nos Estados Unidos e agora na América Latina, é que isso vai demorar algum tempo mesmo. Então, nós temos que ir tomando providências à medida que as coisas acontecem. O nosso decreto vai continuar estabelecendo. A qualquer momento que nós sentirmos que há necessidade, poderá haver até o fechamento total. Isso está previsto em decreto, é previsto em qualquer regulamentação a nível nacional. Se houver qualquer atitude de desconforto, né, na população quanto às regras que são instituídas, poderá haver, sim, endurecimento. Isso é no primeiro artigo do decreto. Então, as pessoas têm que ficar atentas. E o que a gente pede, a contrapartida, é colaboração das pessoas, tanto de comerciantes quanto de clientes. Pergunta para a saúde em relação a quem tem plano de saúde, qual será o procedimento? Eu não sei a que procedimento eles referem, vamos dizer que seja a porta de entrada, existe uma porta de entrada diferente, um atendimento diferente para quem tem plano de saúde e para quem tem SUS? A pergunta é da Rádio Multissom Ubaense. Para a Covid-19, não. Para a doença Covid-19, não. O que está preconizado é o que eu já disse, os leitos que estão disponibilizados são leitos SUS, então não há essa diferenciação, nesse momento não há diferenciação. O atendimento ele é de uma maneira geral para todas as pessoas. Claro que existem alguns hospitais que nós não temos aqui na nossa região, que são hospitais particulares, hospitais que são de planos de saúde, mas eu tenho assim já conhecimento que o SUS ele vai utilizar também esses hospitais, todos esses hospitais a hora que ele precisar, entendeu? Então, assim, ele está hoje, todos os leitos que existem de UTI, todos eles estão disponibilizados por Covid e não tem diferenciação. Em relação ao número de curados, há uma pergunta que foi feita aqui anteriormente, se a Prefeitura pode informar o número de pessoas que já foram curadas de Covid-19 na cidade e por que esse dado não é informado diariamente nos boletins. O que nós fazemos é seguir um protocolo, né? Então, as pessoas que estão confirmadas, a gente coloca no nosso boletim quem está sendo investigado.
quais aqueles que foram já descartados, ou seja, não apareceram em nenhum momento com sintomas do Covid, mas, assim, aqueles que estão curados, a gente fica imaginando o seguinte: quantas pessoas nós temos curadas da dengue hoje na cidade de Ubá? O que importa, muitas vezes, é quantos estão sendo notificados, o acompanhamento que nós estamos fazendo, e aqueles que estão curados são do processo natural. Só complementando, isso é uma estatística, né, que ela implica em dizer, e muitas vezes ela de uma certa forma, tranquilizadora. Quer dizer o seguinte: de cada 100 mil pessoas infectadas, quantas se curaram? Porque quando se fala isso, que muitas vezes a pessoa, como usando o termo médico, é assintomática, ela não sente nada. Agora, aquelas que chegam a ser hospitalizadas, né, e que são liberadas com recuperação total, essas aí que são contadas como livres da doença após terem tido a doença. Então, isso é muito mais estatística, né, para falar, olha, metade das pessoas, 70% das pessoas se curaram num determinado período. Isso é uma forma tranquilizadora, mas não é um controle que nós temos, porque nós não recebemos essa informação continuamente. Novamente, em relação à fiscalização, como está a fiscalização das indústrias e no transporte coletivo, nos ônibus, sobre o uso de EPIs e o uso de álcool em gel? Ela é feita por amostragem, depois a Dulcinea pode falar, mas ela é feita por amostragem ou por denúncia. Havendo denúncia, a prefeitura faz a verificação primeiro da veracidade da denúncia, né? Muitas vezes ela não é verídica, mas é feito por amostragem ou, como eu disse, por denúncia. A questão do uso de álcool gel, isso aí deveria ser uma coisa natural das pessoas. Não havendo, vai ser notificado. Num segundo momento, a pessoa pode sofrer algum tipo de punição. As penalidades estão descritas na legislação. Então, a partir de agora, né, teremos também a obrigatoriedade do uso de máscara. Isso vai haver restrição, sim. Quem estiver sem máscara, estiver no ônibus, a empresa pode ser, sim, penalizada. A mesma coisa uma loja que admitir pessoas sem máscara. Mas muito cuidado, né? Vimos há poucos dias, parece que é brincadeira, mas não é. A pessoa, para entrar num banco, era obrigada a usar máscara. Quem não tinha máscara, esperava o outro sair, pegava a máscara dele e entrava. Isso é um absurdo, né? Se alguém estiver pensando nisso, é buscar a doença para si próprio, né, e transmitir para outros. Então, será obrigatório, e máscara é de uso individual. Cada um tem que ter essa percepção. Eu quero informar também que o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, ele vem atuando constantemente nas indústrias, porque no nosso decreto anterior, nós colocamos o nosso contato para que as pessoas que estivessem funcionando entrassem em contato no Sereste, fizessem esse cadastro e que colocasse número de pessoas que estão trabalhando, qual a metragem, tudo naquele documento. E essa fiscalização ela está sendo realizada, ela está sendo intensificada a cada tempo que passa, e a gente vem acompanhando sempre muito de perto e sempre atento. Acredito que já estamos próximos de encerrar, as perguntas já não chegam mais e chegam muito repetidas nesse momento. Temos uma pergunta aqui da Raica, revista Raica. Ela já foi respondida pela secretária, mas eu peço, nenhuma outra resposta, mas eu peço que você reforce, secretária. As pessoas têm se preocupado com o novo coronavírus e deixado de lado doenças importantes que também matam, como a dengue. Qual é a opinião da secretária de Saúde sobre essa questão? Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte: o Covid-19 é uma doença muito nova. Então, ela é uma doença recente, a gente fala muito dela, e parece que a dengue, nós já estamos assim, todo mundo acostumado com a doença. Parece a dengue, né? A dengue. Então, o que eu gostaria de falar? A dengue está nos preocupando, a dengue nos preocupa muito, principalmente nesse momento. A Secretaria de Saúde, através junto com o prefeito, a prefeitura, a gente vem fazendo, assim, somando esforços também nesse combate às arboviroses. E, assim, nós temos quase 1.500 notificações esse ano agora.
Então, nós nos preocupamos muito com a dengue. Tanto nos preocupamos que os nossos agentes comunitários de endemias, eles estão trabalhando, estão visitando as residências, não entram dentro das casas, mas eles vão até o peridomicílio. Estamos contratando agora, contratamos, né, já estão trabalhando desde a semana passada, 10 pessoas que estão cuidando de mutirão de limpeza na cidade. Contratamos pessoas com caminhões e mais um encarregado que está em todas as áreas onde que nós temos um índice de infestação maior. E também todo o trabalho, estamos ainda com Carfumacê, serviço de bomba costal, capacitação. Esse serviço, ele não parou. Esse é um serviço que nós já conhecemos, é um serviço que a gente tem, ele, assim, já na rotina do nosso trabalho. Digo mais uma vez que estamos intensificando o nosso trabalho, mais uma vez, algumas regiões da cidade já devem estar percebendo esses mutirões, o carro está avisando, os caminhões estão recolhendo, já estamos recolhendo muita quantidade de reservatórios que podem acumular água, e estamos intensificando as ações também, porque são ações que vêm só favorecendo e ajudando a nossa população, porque hoje a nossa grande preocupação é exatamente utilizar os leitos dos hospitais. E a dengue, se ela é agravada, ela utiliza também os leitos dos hospitais. Então, nesse momento, quanto menos pessoas, quanto menos agravamento de algumas doenças nós tivermos, mais tranquilidade nós teremos com os leitos para utilização para o Covid, se for o caso. Da parte da imprensa, as perguntas que recebemos, considero que foram respondidas a contento. São muitas perguntas mesmo, é difícil atender a todas, mas na medida do possível, acredito que a maior parte das respostas mais relevantes foi transmitida. A gente teve um pedido para transmitir o número onde as pessoas podem fazer as denúncias. Eu já vou transmiti-lo para caso de algum de vocês não tenha prontamente de cabeça. O site para fazer denúncias é fiscalização, uba.mg.gov.br/ouvidoria. Denúncias também pelo telefone 3539-6105. E temos a central de atendimento COVID, que é onde as pessoas podem tirar dúvidas sobre a doença e também informar sintomas, 0800 000 2966. Prefeito, vamos encerrar a sua mensagem final? Primeiro, agradecer, né, a toda a equipe que monta sempre esse trabalho aqui. Muito obrigado a todos vocês por essa disponibilização no domingo à noite. Agradecer nosso pessoal da saúde, do Cineia, Sandra, pessoal que esteve comigo reunido até agora mesmo, né, secretários, assessores, gerentes, tratando do nosso decreto que será liberado amanhã. O setor de comunicação da Prefeitura também sempre presente, e também as pessoas, né, da imprensa que participaram, sempre com perguntas interessantes do ponto de vista de esclarecimento, né? Nós estamos aqui para, primeiro, inibir as pessoas, podem perguntar aquilo que for necessário, mas também, né, responder a todas elas assertivamente. Nós não temos nenhum momento de dizer que tem perguntas que são essa ou aquela difícil de responder. Não, todas a gente obrigatoriamente tenta responder. Mas o nosso agradecimento também, né, a todas as pessoas que nos veem e ouvem nesse momento, esse final de domingo. Pedimos mais uma vez, já falamos isso inúmeras vezes e vamos continuar. Sem a compreensão, sem a colaboração dos nossos munícipes, nós não conseguiremos vencer essa doença. A doença, ela é complicada, ela é nova, desconhecida da maioria da população, e nesse momento o que importa é prevenção, é precaução, é isolamento, é quarentena, distanciamento. Agora, lembrando, né, a partir de amanhã as pessoas devem estar de máscara se tiverem que sair à rua, tiver que entrar em alguma loja. O decreto vai estabelecer isso. Eu deixo isso bem claro para todo mundo que nos ouve. Amanhã ou depois dizer, eu não sabia. Não existe isso. Estará publicado, em toda a imprensa será divulgado. Então, pedimos a colaboração e a atenção de todos. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite e que nós possamos ter uma vida melhor daqui para frente. Muito obrigado e boa noite.